Vamos começar então. Quem é a pastora Márcia? A pastora Márcia. Pergunta quem é a Márcia? Perfeito. Isso. Vamos começar. Quem é a Márcia? Isso, quem é a Márcia? Vamos começar com a Márcia, né? Porque a Márcia foi uma criança, assim, agitada. Ela era uma criança com bastante energia, né? Minhas irmãs que o digam, tá? Só para falar um pouquinho dessa agitação, eu tinha um ano e meio quando a minha irmã nasceu. E um dia, meu pai estava fazendo a barba e quando ele saiu, minha mãe saiu para atender alguém na porta, os vendedores, naquele tempo tinha muito vendedor ambulante, e minha mãe saiu para atender. E meu pai estava fazendo a barba. Terminou de fazer a barba, deixou ali em cima da pia e foi terminar de se arrumar para sair para trabalhar. E aí eu fui lá, peguei o aparelho de barbear e fui barbear a minha irmã, recém-nascida. E minha irmã só começou a gritar, a chorar. Quando minha mãe entrou, minha irmã estava lavada de sangue. Muito cheia de sangue e tal. E olha, por muito tempo minha irmã ficou com uma cicatriz daqui até aqui atrás. Mas hoje, né, ela já bem adulta, né, sumiu. Ela foi, né, a marca foi se esticando e tal e sumiu. Mas ela teve essa marca aí, então eu fui bem agitada desse nível aí, né. Então eu gostava de jogar futebol, eu gostava de andar de carrinho de rolemã na rua. Eu corria atrás de pipa, eu batia nos moleques, eu fui bem agitada. Na escola também fui bem agitadinha. Comecei a namorar cedo, 11 anos eu já estava querendo namorar. Então, criança, a Márcia foi muito agitada. E depois, Márcia cresceu, a Márcia foi se tornando uma menina, sempre foi muito questionadora, sempre foi assim, querendo saber como se construía as coisas, sempre foi muito observadora, isso desde criança, muito observadora. Só que tem uma coisa que dentro de mim, eu sempre gostei de ensinar, sempre, desde pequena eu estava assim, sempre ensinando. E meu pai me motivava muito, meu pai me incentivava muito. Talvez inconscientemente, né, sem saber que era isso que eu gostava, mas ele me incentivava, porque minha casa era cheia de livros. Então eu li Alice no País das Maravilhas, tinha enciclopédia, a gente assistia Castelo Rá-Tim-Bum, que não é do seu tempo, né? Mas sei que é do tempo de alguém. E gostava de ouvir aquelas mulheres contando histórias, né? Porque no Castelo Rá-Tim-Bum tinha muito isso. E então eu fui muito direcionada para esse lado do ensino. Com 13 anos, com 13 anos foi assim, muito bom. Com 13 anos eu tinha um vizinho e eu queria ser professora. E eu queria ensinar e tal. E aí eu tinha um vizinho que a mãe dele, né, a mãe desse menino chegou para mim e disse: olha, ele tá com problema na escola, falou para minha mãe, né? E aí eu ouvindo aquelas conversas, resolvi, vou abrir uma escolinha. E abri uma escolinha na garagem da minha casa. Coloquei uns bancos, fiz até carnezinho de mensalidade para os pais pagarem. E abri uma escolinha e comecei a alfabetizar esse menino. E não é que eu alfabetizei ele? Eu com 13 anos alfabetizei um menino de 7 anos, o Márcio, o nome dele. E, nossa, eu fui assim, a Márcia era aquela que gostava de ensinar, sempre foi. Então isso estava em você desde novinha? Desde criança, eu sinto isso, desde pequena eu tinha essa coisa para o ensino, de querer estar ensinando alguma coisa. Então, isso desde pequena. E como é que foi a sua jornada na adolescência? Então, aí eu fui até os 13 anos ali, mas quando cheguei essa fase, com 11 anos eu estava querendo já namorar, né?
Então, nessa fase, eu já estava com essa coisa de namoro e tal. É que eu tive uma criação rígida, né, por parte da minha mãe, mais por parte da minha mãe. Meu pai, ele era mais assim, como posso dizer? Ele era mais de conversar, de fazer a gente refletir, tinha uns ensinamentos nessa área, mas ele também não era muito presente, né, nessa parte assim, de criar a gente ali, né, mostrar pra gente como deveria ser. Então era mais minha mãe, né? Minha mãe não trabalhava fora, então ela ficava para cuidar da gente. E a minha mãe, ela foi muito rígida, né, com a gente e tal. E aí eu comecei essa coisa de querer namorar para sair de casa. Porque eu queria passear, eu queria ir para lá e para cá, mas minha mãe não deixava, meu pai também, né? Acabava concordando com a minha mãe e tal, que não ia deixar e tal, e aí foi isso. E aí resolvi namorar com 14 anos. Com 16 eu já estava casada. Você acredita que lares muito rígidos favorecem esse tipo de comportamento? Eu tinha uma pessoa que ela falava assim pra minha mãe, né? Falava assim, ó, se você fizer assim, tenta segurar a água. Faz assim com a água, ela vai escapar pelos dedos. Segura a água assim, que ela escapa todinha pelos seus dedos. Agora, segura a água assim, que ela fica ali. Então, eu acredito sim, que quando é muito rígido, a água quer escapar. E foi o que aconteceu comigo, eu queria escapar pelos vãos. E quando eu descobri um vãozinho, que foi casar. Então, casar seria a minha salvação para sair daquela rigidez, para poder passear, para poder ir para shopping, cinemas, para os lugares que eu queria ir e que meus pais não queriam me levar, né? Eles tinham uma outra ideia de passeios e eu queria outras coisas. E aí eu falei, casando alguém vai me levar. Mas não foi muito bem assim. É isso que a gente... Não foi assim. Aí que vem a pergunta. Casando-se então pela motivação incorreta, como é que foi a história nesse período? Então, aí eu casei com uma pessoa que não tinha nada a ver comigo, totalmente diferente, né? É mais velho, bem mais velho que eu. E aí, aquele que eu pensei que ia ser a minha salvação, né? Foi o contrário. Era uma pessoa que não tinha nada a ver comigo, então não gostava de sair, não gostava de passear, não gostava, achava que tudo era caro, que isso, aquilo. E aí começou as desavenças, aí já veio a decepção logo de cara e eu falei, ixi, não deu certo. E aí levei até um tempo, né, para entender isso, afinal de contas, eu só tinha 16 anos, né. Então demorou para eu amadurecer e entender. Mas não deu certo. Ele tinha os pensamentos dele e eu os meus, muito diferentes, tanto no nível social, como também de cultural, como também financeiro, né? Porque o que acontece? Eu queria estudar, eu sempre gostei de estudar. Gente, eu já fiz de tudo, já estudei de tudo, até de fazer uma receita de bolo, sabe, inglês, eu já fiz tudo que é cursinho, eu estava dentro. Eu sempre gostei de estudar. E ele já não. Quando me casei, eu estava com 16 anos, e aí quando eu estava no ensino médio, né? E aí, com um mês que eu estava casada, ele me tirou da escola. Falou que eu não ia continuar mais, porque agora eu era casada e eu não ia ficar no meio de adolescentes, lá no meio de pessoas solteiras. A gente não falava muito adolescente, né? Essa palavra começou a falar muito de adolescentes, agora há alguns anos para cá, 10 anos para cá. A gente falava no meio dos solteiros, né? Aquela meninada solteira e tal. Então, aí eu parei de estudar e retornei muito tempo depois. E aí o casamento, lógico, não ia durar, né? Não ia durar. E como não durou? Tive um filho nessa fase e aí sei que ele sofreu por conta disso, por essa separação tão cedo. E aí não deu para continuar. E aí a gente rompeu. Cada um foi para um lado e não foi fácil, como nenhuma separação é. Mas eu consegui, né? A gente conseguiu. E foi aí, essa parte da adolescência foi essa. Muito cedo a adolescência. É o que acontece com a maioria dos casos, né? Sim, muitos casos. E hoje eu acho que assim,
Tem mais até informação, né? Mas na minha, assim, 30 anos atrás, 40, tá? Vamos falar 30, né? 35. Era muito mais difícil, né? A gente não tinha internet, não tinha os casos, né? Eram mais divulgados, né? Os casos agora são mais divulgados. Na minha época, não. Era tudo mais escondidos, né? Escondido. E uma mulher separar 35 anos atrás, tinha que continuar casada até que a morte separe. E aí, quando separava, era complicado. Então, eu tive um problema nessa separação, até familiar. Eu tive problemas, porque muito difícil. Era difícil, não podia separar. Mas... Um recado que você poderia dar para pessoas que passaram por uma situação parecida com a sua, independente da época? É que assim, eu passei por 2 processos, assim, fora, né, dos caminhos do Senhor, né? Fora do caminho com Jesus. Então, assim, eu ainda não tinha... Quando eu passei por tudo isso, eu não tinha Jesus. Então, eu nem para recorrer a Ele, eu não sabia como. Então, porque eu não conhecia. Mas, hoje a gente fala, recorre a Jesus, né? Mas, para quem não tem nada, assim, nada, eu acho que, sabe, tem que observar mais, olhar mais ao seu redor, hoje tem como olhar o que está acontecendo aí no mundo, o que está acontecendo com o vizinho, acontecendo com as pessoas, porque você tem mais acesso, né? Eu acho que você tem que olhar mais e olhar para si, O que é que realmente você quer? Hoje, né, a maturidade traz isso também, eu sei. O que é que eu quero? Sabe? O que vale a pena? Avaliar cada momento, cada situação. O que é que vale a pena? Vale a pena sair... Eu sempre falo, né? Eu deixei de obedecer meus pais para ir obedecer um estranho. E era mais fácil obedecer meus pais. Muito mais fácil. Porque no final, depois ele vinha dar um beijo, dar um carinho, dava um presente, dava... Agora, obedecer um estranho era muito pior. Não romantizando essa história, né? Mas você acredita que isso contribuiu para a formação da Márcia hoje? Muito. Sim, contribuiu sim. Muito. Porque é um aprendizado, né? Nada em vão, né? Agora, depois que conheci a palavra e tal, eu vi que nada é em vão. Só que eu já tinha isso, né? Meu pai sempre falava sobre experiências vividas, né? Que isso traz crescimento, que isso faz com que a gente aprenda, que a gente tem que aprender com os erros e não sei o quê. Meu pai falava isso. E depois, conhecendo a palavra, é isso. Nada é em vão. Nada é em vão. Se você souber aplicar, nada é em vão. Se você souber aplicar na sua vida aquilo que você está passando, não cai por terra. Não... Vai ter um aprendizado lá na frente. Você vai tirar alguma coisa dali. E isso vai te fazer crescer. E vai unindo, né? Tem sim. Você falou sobre não estar nos caminhos de Jesus. Mas como é que foi o encontro da Márcia com Jesus? Então, assim, para mim, Jesus, Deus, era tudo a mesma coisa. Não tinha essa separação, Jesus e Deus. Eu achava assim, eu tinha parentes, né? Eu tinha um tio que ia na casa da minha mãe. E quando ele chegava lá, que via a gente assistindo a televisão, naquela época, 35 anos atrás, 40, 50 anos atrás, 58. Meu pai, minha mãe, quando ele chegava e via televisão, ele via rádio ligado, qualquer coisa, ele mandava desligar tudo, e eu ficava revoltada. Eu sempre fui a mais revoltada da família, assim, né, assim, quando criança. E eu ficava revoltada, porque eu falava assim, como que ele vem aqui e quer mandar na gente? E aí isso me irritava. E eu não entendia essa coisa, Deus, Jesus. Eu ficava brava, eu falei assim, é um Deus só, Jesus é Deus, só existe um Deus que sabe, você tem que receber Jesus. Eu já tenho Deus dentro do meu coração, para que tem que receber Jesus se eu já tenho Ele dentro do meu coração? Não entendia nada, né? E aí eu ficava questionando muito. Então eu peguei uma aversão, durante muitos anos, eu peguei uma aversão
quando alguém vinha me falar sobre ir para uma igreja evangélica. Se fosse para uma católica até iria, porque já participava, né? Eu de pequenininha eu fiz catecismo, eu fui crismada, né, na igreja católica, então eu tinha um respeito e eu conhecia. Agora, se falasse para ir para a igreja evangélica, para falar, isso me irritava. Por causa desse meu tio e de outras pessoas que eu conhecia e que, talvez pela rigidez, né? Eu já tinha esse problema, né, na família, que eu achava minha mãe muito rígida, e aí eu tinha também esse problema com isso, né? Quando conheci meu tio, quando vinha falar da igreja e tal. Mas aí, quando eu passei por muito tempo, eu não aceitava de jeito nenhum as pessoas virem falar comigo. Aí separei. Aí nessa separação foi que eu comecei a ouvir falar mais de Jesus. Porque nessa separação eu conheci o meu atual marido, o pastor. Aí eu conheci. Só que nessa época, ele conhecia Jesus, ele frequentava, já tinha frequentado a igreja, ele desde pequenininho, ele já era batizado e tudo, desde pequenininho frequentou, só que ele né, chegou e falou para mim que ele estava desviado. Hoje a gente sabe, né, a gente entende como é que é. E ele falou que ele estava desviado e tal. E aí eu amei, né, quando ele falou que estava desviado. Eu amei. Falei, pronto, agora eu tenho um aliado para falar sobre essa questão, porque eu não suporto. E aí nossa, é isso mesmo, porque esse povo, porque esses crentes, porque não sei o quê. Não, esse povo crente é meio doido e falando. E aí tinha uma igreja perto da minha casa, né, na casa que eu... Aí, isso já separado, eu fui morar em outro lugar e tal, e tinha uma igreja. E essa igreja, eu ficava vigiando esse povo da igreja. Ficava. Porque elas chegavam lindas e maravilhosas, as moças, né? Chegavam lindas, todas de salto alto e tal, aquela coisa bonita. Mas, gente, elas ficavam numa gritaria lá no portão da igreja, na calçada, e uma brincadeira com os meninos de lá, que eu ficava... Pra quê? Olha, acabou de sair da igreja, olha a confusão. Tá vendo? Por isso que eu não vou. Eu não vou para essa igreja. Olha só, olha isso. Um desfile de moda desse, mas olha o comportamento delas. E eu ficava vigiando essas meninas e ficava falando e tal. Então, quando ele falou que ele estava desviado, eu falei, isso mesmo, você tem visto essas meninas dali? E a gente começava a falar da parte, assim, difícil da igreja, né? Da parte humana da igreja, talvez. Talvez seja essa palavra, sei lá. E aí eu ficava, e aí eu gostei. Só que nessa de desviado, que ele estava todo atrapalhado, né? Que ele falava que estava desviado, ele estava todo atrapalhado. O que aconteceu? Ele começou a beber, né? Ele bebia e a gente começou a sair para tudo que é lugar. Aí que eu vim a conhecer aquela que eu queria, com 16 anos, né? Que eu queria fugir do meu pai e da minha mãe, para ir para esses lugares. Eu queria ir para barzinho, eu queria dançar, Aí que eu fui. Nossa, eu amei. Esse é dos meus. Esse é dos meus. Menina, fui aprender a dançar lambada. Porque, né, a gente vai agora dançar, a gente vai passear, a gente vai beber. Eu nem bebia, mas aí vamos beber e vamos não sei o que e tal. E aí foi o que aconteceu. Eu comecei a ir para os lugares com ele, né, para as baladas. Naquele tempo não falava balada. Falava danceteria, falava risca-faca. A gente ia para esses lugares. E aí a gente bebia, a gente dançava, a gente curtia a noite, era muito legal. Aí eu me senti livre, eu falei, isso que é liberdade. Era isso que eu queria, era isso. Mas não era bem isso, né? Porque foi até bom nos começos e tal. Mas depois ele começou a beber muito e aí ele começou a ter alguns comportamentos difíceis e era uma coisa que isso começou a fazer mal para mim. Eu falei, mas não é isso, não é isso. Na verdade eu estava confusa dessa liberdade, eu não entendia que liberdade era essa que eu estava querendo, né? Eu não estava entendendo. E achei que isso era liberdade, mas daqui a pouco isso também começou a fazer mal, porque ele, sabe, começou a ficar muito tarde, né, fora de casa e tal, até que a gente tava junto e a gente já foi morar junto e tal. Eu engravidei
E aí, nessa fase que eu engravidei, que a coisa piorou. Porque agora eu grávida, eu não ia para esses lugares, né? E eu trabalhava na época e tal. Aí, no caso, ele ia sozinho. Aí ele começou a ir sozinho. E aí ele começou a participar, né? Depois do trabalho, ficar nos bares, ficar nos lugares. E ele começou a participar sozinho. Só que isso começou a fazer muito mal para ele. Ele começou a beber muito. E isso não ficou bom para ele e tal. E aí estava conflitando, né? Com a gente, comigo, com ele. E a gente já começou a sentir que não ia dar mais. Eu comecei a sentir que não ia dar mais. Mas tinha uma coisa que acontecia que todas as vezes que ele bebia, todas as vezes que ele ia para os lugares e eu ficava sozinha, todas as vezes que ele ia trabalhar e ele demorava para voltar e não voltava, e quando voltava, né, chapado, né, que nem fala, ele me falava de Jesus. Por isso que... Contraditório. Por isso que eu falo que aquilo que você colocar no coração de uma criança, a palavra de Deus fala isso, né? Que ensina o caminho em que a criança deve andar, que ela nunca se desviará dele. E mesmo que ela saia, a semente está ali plantada. E foi o que aconteceu com ele. Ele teve os ensinamentos de Jesus desde criança, desde o ventre da mãe dele. A avó dele sempre levou ele para a igreja, sempre levou ele para ouvir falar de Jesus. E foi o que aconteceu. Quando a semente estava ali plantada, né? E quando ele estava nos lugares que ele não estava bem, né? Que estava em lugares que não era, né? O lugar que deveria estar, no caminho que o Senhor gostaria que ele estivesse, mesmo assim ele falava de Jesus. Porque muitas vezes ele chegava... E aí talvez bate o sentimento de culpa, o remorso, sei lá, arrependimento. E ele chegava e ele ia falar para mim de quê? De Jesus. E aí eu parava e ficava ouvindo aquelas histórias dele. E assim, uma coisa que eu sempre gostei é de ouvir história, né? Eu gosto de história. Eu tô amando fazer isso aqui. Só um aspa aqui. Tô amando fazer isso aqui porque eu assisto muito documentário, gente. Eu amo documentário. Assisto muito. E aí eu falei assim, agora eu tô fazendo parte de um documentário. Olha só que legal. Na Netflix é o que eu mais assisto. Eu não assisto filme, mas eu assisto documentário. Olha, já assisti quase todos lá da Netflix. Amo documentário. E aí, o que acontece? Voltando, ele ia contar as histórias para mim. Como eu sempre gostei de história, eu parava para ouvir as histórias que ele contava para mim. Um dia ele chegou lá, mas tão ruim, ele começou a contar a história de Elias. Quando fizeram o altar e o fogo desceu e lambeu a água e queimou. E eu olhava e falei assim, tá doido? Onde já se viu o fogo secar uma água? Onde se viu um fogo consumir a água? Ah, mas tá doido, tá louco, tá doido. Mas eu gostava de ouvir, que eu achava engraçado. Aí outro dia, vamos falar de Moisés. Ele chegava e daquele jeito dele ruim lá, e eu só olhando com raiva, vontade de matar ele. Mas eu parava para ouvir a história e falava de Moisés. Dois personagens que eu acho que ele, né? Eu acho, hoje eu tenho certeza, mas na época achava, dois personagens que ele gosta. Porque ele fala muito de Moisés e de Elias. Ele gosta desses dois. Mas eu nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha ouvido falar da Bíblia, assim, né, das histórias. E ele contava do Elias e do Moisés. E aí eu achava estranho, achava que ele estava exagerando, porque eu nunca tinha lido. Eu falei, ele está exagerando, essa parte ele exagerou. Mas ele contava, e ele contava assim, sabe? E aí isso começou a ficar na minha mente. E hoje, né, trabalhando com as crianças, eu vejo, é verdade, é isso mesmo. O que a gente aprende lá na primeira infância fica para a vida. Por isso que, né, eu aconselho às vezes os pais, falo com alguns pais, tomem cuidado com o que você ensina com a sua criança até os 7 anos. Toma cuidado, porque é a primeira infância, são os anos dourados, né? A gente chama de 0 a 6 dos anos dourados, porque é o que fica na mente deles, é o que eles, sabe, é um carimbo, você leva para a vida. E eu tenho isso com o meu esposo hoje, né? Quando ele contava essas histórias, hoje eu tenho isso. Eu falei, olha, porque ele falava, mesmo bêbado, era o que estava no coração dele. É o que estava lá no coração dele. É o que a boca fala que o coração está cheio. Dizem que o álcool tira o filtro, né? Então, tira o filtro. Então, acho que era isso. Quando ele não falava de Jesus, né? Quando ele não estava com álcool, então, quando ele tomava o álcool, vinha tudo que estava dentro dele.
que era esse amor por Jesus, que é esse amor que ele tem, né, por um amor a Deus, era isso. E aí eu comecei a prestar atenção nisso. E comecei a prestar atenção e ir observando. E depois de, acho que 3 anos a gente junto, eu já com o meu filho, né, mais novo, com 1 aninho e pouco, ele estava ainda de carrinho, ainda andava no carrinho, devia ter uns 8 meses. Foi aí que um dia que eu vi que a gente não ia dar mais certo, eu falei, agora a gente vai se separar, porque ele sabe, a coisa estava consumindo ele. E eu também não estava mais suportando. Para mim já estava dando basta. E aí foi quando eu comecei a prestar atenção nessas histórias que ele contava. Eu comecei a prestar atenção nas coisas que ele falava de Deus. E aí eu comecei, é isso que está dentro do coração dele. É isso. E aí foi um dia que ele não ia nem voltar para casa. E nessa época eu era espírita, né? Que eu participava do kardecismo, eu era kardecista. E eu tinha aprendido que o que a gente... Eu sempre acreditei nisso, né? Mas hoje acredito mais da maneira que a Bíblia ensina. E que o que a gente pede com emoção, aquilo que a gente pede de coração, a gente consegue. E naquele dia, eu estava lendo um livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo Allan Kardec, eu estava lendo. Eu estava lendo esse livro e, de repente, eu olhei no relógio e vi. Era muito tarde. E aí eu pensei comigo, hoje ele não volta. Hoje ele não volta. E aí eu botei na cabeça, porque até então ele nunca tinha dormido fora de casa. E aí nesse dia eu falei assim, se hoje ele não voltar, é o último dia. Se ele não voltar hoje, acabou. E aí eu fechei o livro, essa imagem eu tenho assim nítida na minha mente. Eu fechei o livro e olhei pro teto, né? Olhei pro teto assim e falei assim, Deus, se o Senhor é do jeito que o Rô fala, porque Rô é ele, tá, gente? É que eu sempre chamei ele de Rô. Se esse Deus é do jeito que o Rô fala, se o Senhor é mesmo do jeito dele, Deus, traz ele de volta. Porque eu não queria terminar. Eu não queria acabar. Mas eu queria também ter uma prova se Deus... Eu estava confusa também nessa situação, né? Eu falei, Deus, se o Senhor é do jeito que ele fala, do jeito que ele conta as histórias, a história do fogo lambendo a água, consumindo a água lá. Se o Senhor é desse jeito mesmo, da sarça ardendo, do rio, do mar se abrindo, se o Senhor é mesmo... Eu nem falei mar, né? Eu falei rio, porque eu falava da minha maneira, que eu entendia. Eu falei, se o Senhor é desse jeito mesmo, traz ele de volta. E eu prometo que eu vou cuidar dele do jeito que tá. Eu não vou brigar com ele, eu não vou falar... Não, eu vou cuidar dele. E aí foi o que aconteceu. Quando eu fiz essa oração, parece que foi assim, sabe? Tá. Mas eu nem pisquei quase, assim, eu ouvi barulho na porta. Aí, quando eu vi o barulho na porta, eu me enfiei debaixo do cobertor, fiquei ali quietinha, e eu só, sabe, ouvindo, assim, só ouvindo ele chegar até o quarto, empurrar a porta ali, eu escutei barulho, e ele olhar, e aí, quando eu percebi que ele estava ali, eu virei, tirei o cobertor, olhei, precisa de alguma coisa? Não! Tá bom, fica quieto, então tá bom, deixa ele lá. Aí ele foi lá, ouvi, né, ele precisava de ajuda, mas aí eu ouvi ele lá mesmo se virando sozinho e tal. E aí naquele dia, deitou lá do lado, eu também dormi, peguei no sono até. E aí quando foi umas 6 horas da manhã, eu acordei com ele me olhando. Eu abri o olho assim, ele estava me olhando. Gente, era assim, era para ele ter capotado, como sempre, capotava, dormia, acordava no outro dia tarde e tal. Mas com dor de cabeça, né, enjoada, aquela coisa toda. Mas naquele dia não. Naquele dia quando eu acordei, ele estava me olhando. Aí ele me olhou, aí eu olhei para ele e falei, oi. Aí ele falou assim, você não vai falar nada? Aí eu, não. Você tem certeza que você não vai falar nada? Eu, não. Você não vai brigar comigo, você
Sabe aquela coisa? Ué, você sempre briga, você não vai falar nada. Porque eu tinha feito uma oração, eu tinha pedido. Então eu falei, Deus é do jeito que ele fala. Então eu vou ficar brigando com Deus? É uma coisa assim que não passa na minha cabeça, sabe? Ficar brigando com Deus. Aí eu, não vou falar nada. Aí ele, tá bom. Aí ficou quieto. Aí, você não vai falar nada? Aí eu olhei pra ele e falei, tá bom. Posso te falar uma coisa? Ele falou, então tá, então fala. Eu falei, então é o seguinte, sabe esse Deus que você serve? Aí ele, então, esse Deus que você serve, você não acha que as coisas estão acontecendo com você porque ele está querendo você de volta? Ele me olhou assim como dizendo, ela tá falando, a jumenta tá falando isso. A jumenta falou. Aí eu falei assim, aí ele ficou me olhando e falei assim, não sei, é porque eu acho isso, que Deus, quando quer a pessoa de volta, às vezes deixa acontecer algumas coisas porque ele quer falar que a pessoa tem que retornar para ele. Será que você falou que você está desviado aí tanto tempo? Será que Deus não está te chamando de volta, não? Para você procurar ele? E por isso está acontecendo essas coisas com você? Porque ele me contava que estava acontecendo algumas coisas no trabalho, acontecendo as coisas pessoais com ele e tal. Aí naquele dia ele parou, menino. Não falou mais nada. Eu também não fiquei cutucando resposta, né? Procurando. Deixei e tal. Foi. Aí naquele dia ele me chamou. Quando foi bem à tarde, né? Ele vai e me chama. Má, se eu te convidasse para ir numa igreja, você iria comigo? Aí eu, que igreja? Ele falou, uma igreja evangélica. Aí eu olhei para ele, tudo bem. Eu sempre já fui com você em tantos lugares. Na igreja, eu achei assim, na igreja fichinha. Eu já fui para tanto lugar, até risca-faca, né, como a gente chamava na época. Eu fui, eu vou. Sério, eu falei, sério. Aí também não falou mais nada, tal. Quando foi bem à tardezinha, ele falou, vamos para a igreja? Aí eu, vamos. Qual igreja? Assim, tá bom, então vamos. Aí só que ele já bateu o olho em mim, né? Eu não tinha, gente, roupa de crente. Se é que existe roupa de crente, mas roupa de crente eu não tinha. Minhas roupas. Aí ele olhou pra mim e falou assim, Má, você consegue pôr um vestido bem comprido? Eu falei, tenho vestido. Aí você consegue tirar as maquiagens, amarrar o cabelo? Eu tinha um cabelão. Aí, consigo. Fiz um coque, amarrei, pus o vestido, aí o vestido era uns decote que ia lá embaixo, pôs uma camiseta por baixo e bora pra igreja. Aí eu já imaginei, nossa, ele tá querendo me levar pra aquela igreja rígida, porque se te pediu pra pôr o vestido, era uma igreja bem rígida, né? Questão da vestimenta, né? E aí nós fomos. E nesse dia que nós fomos, ele se reconciliou na igreja, nesse mesmo dia. E eu não entendendo nada. O que está acontecendo? Porque assim, eu entrei na igreja, a igreja tinha uma divisão, homens e mulheres, né? E aí ele ficou de um lado e eu fiquei de outro. Eu com o menino, né? O meu filho mais novo, de 8 meses, 9 meses, e o mais velho. O mais velho estava na época de 10 anos, e é o mais velho. E aí o mais velho foi sentado do lado dele e o pequenininho ficou comigo. E aí ficou no carrinho. E aí eu só olhando para o lado, o que estava acontecendo lá. Eu vi que ele ajoelhou para orar, e aí orava e falava umas coisas estranhas e tal. E eu só sentada, quietinha ali. Eu tinha tirado brinco, maquiagem, coque. Então, assim, me deram a paz do Senhor quando eu cheguei. Deram a paz do Senhor, porque falaram, ela é crente. Ela é irmã. Aí, tudo bem. Aí, ele não tinha até umas camisas lá, mas nesse dia ele não foi com a camisa, foi de camiseta e tal. E aí, ele ficou lá no cantinho dele, lá fazendo a oração, e eu desse lado com o menino. Eu vi, assim, uma coisa que eu vi, que eu gostei, assim, é que as mulheres, né, foram muito receptivas, vieram, perguntavam se eu queria ajuda com o bebê, né, falaram do menino, do mais velho, falaram comigo, né, se eu morava perto, foram muito receptivas, muito. Então, eu me senti bem acolhida ali, coisa que eu já não imaginava na minha época, né, com a convivência lá com meus parentes crentes.
não tinha esse acolhimento com eles, né? Pelo contrário, falava que se a gente ia pro inferno, tá, aquela coisa. E aí, tudo bem, eu fiquei ali. No final, de repente, eu só vejo ele levantando e indo lá pra frente. O pastor pregou, e eu não entendi nada. Nada. Eu não entendi nada. Porque assim, como eu gostava muito de ensino, eu queria uma palavra de ensino. Eu queria que o pastor explicasse a Bíblia, lesse a Bíblia, falasse lá alguma coisa. Mas não, ele fez uma pregação, não sei, muito rápida. E eu não entendi. Falou vários versículos da Bíblia, mas eu não entendi. Eu não sabia nem onde estava, eu não sabia nem abrir a Bíblia, eu não sabia. E aí, eu não entendi nada. Só que nem nisso ele entendeu, porque ele levantou quando foi, de repente o pastor falou assim, vem aqui na frente que eu vou orar por você, né, você que está afastado e tal, e eu não entendendo nada do que era isso. Se você não recebeu Jesus ainda, aí eu falei, nossa, eu não recebi, será que é isso? Mas eu tinha uma confusão, gente, Jesus, Deus, pra quê? Se eu tenho Deus aqui, pra que tem que ir lá receber Jesus? Se ele está aqui dentro, por que eu tenho que ir lá? Era uma confusão. Aí eu olhei, eu vi que meu marido levantou e foi lá. E o pastor abraçou ele estava chorando, ajoelhei e eu ficava olhando, o que está acontecendo? Aí o meu filho mais velho, né, veio e falou, mãe, tá acontecendo, o que está acontecendo? O Rô tá indo lá. Aí eu não sei, Vitor, Tiago, eu não sei o que está acontecendo não, mas vamos ficar aqui quietinho, né? Aí a gente fica olhando. Aí tá bom. Aí foi lá, o pastor orou por ele, chorou e tal, aquela coisa toda. Aí eu sei que quando terminou, a gente levantou e tal, o pastor deu uma Bíblia, deu o endereço, falou não sei o que e tal. As mulheres vieram para mim, começaram a me abraçar. Parabéns, glória a Deus pela sua vida. Deus ouviu suas orações. Oração para quê? Aí eu lembrei, deve ser aquela oração que eu pedi para ele voltar, né? Para casa. Eu falei, é essa oração. Porque ele voltou aos caminhos do Senhor. Como voltou? E eu não entendi. Gente, eu não entendi. A gente, olha, eu falo, nós, né, cristãos, hoje eu tenho mais discernimento, mas eu te falo umas coisas que as pessoas que não conhecem a Jesus, elas ficam totalmente perdidas. Elas ficam perdidas, elas não sabem o que está acontecendo. E foi o meu caso, eu fiquei totalmente perdida. Olha, ele voltou para os caminhos do Senhor e tal, parabéns, paz do Senhor e amém. Elas estavam pensando que eu já era evangélica. E que ele não era, e que naquele dia ele estava aceitando Jesus. E eu estava super feliz. E eu, tô feliz. Amém. E aí voltamos para casa. E aí nessa volta, ele chegou para mim e falou para mim, Má, a partir de hoje, eu vou começar a frequentar a igreja. Eu voltei para os caminhos. Falei, me explica isso. Como que é isso? Como voltou para os caminhos? O que é isso? Ele falou, Má, lembra que você falou que Deus estava me chamando de volta? Eu falei, lembro. Ele falou assim, então, é isso que ele estava querendo. Eu saí dos caminhos dele. Eu falei, mas você deixou de acreditar em Deus quando você parou de ir para a igreja? Ele, não. Eu falei, então como que é sair do caminho se você não parou de acreditar nele? Ali, Má, lá na frente você vai conseguir entender. Porque nem ele conseguia me explicar direito, né, ainda. E aí ele falou, lá na frente você vai entender. Ela, então tá bom. Mas o que vai acontecer agora? Ele falou, eu vou começar a ir para a igreja. Eu falei, e eu? Aí ele falou assim, se você quiser me acompanhar, não tem problema. Agora, se você também não quiser, também não tem problema. Mas eu vou começar a ir para a igreja agora. Aí mas vai nessa igreja aí, que eu fiquei, vou ter que pôr vestido, eu vou ter que tirar minhas maquiagens, eu não vou poder usar nada disso. Nessa, ele falou, não, a gente vai procurar outra igreja, a gente vai procurar alguma igreja, tá bom? Tá bom. Aí, a partir daquele momento, a gente começou a ir para a igreja. Começou a ir para a igreja, e aí eu comecei a perceber, porque até então ele não falou nada de bebida. Porque, gente, não passava pra minha cabeça que ele ia parar de beber. Eu achava assim, precisa ir para um médico. Eu não acreditava nessas coisas, que a igreja, que né, lá, a oração, ia conseguir fazer isso com a pessoa. Não acreditava nisso. Não, e agora? Falei, bom, pelo menos agora ele vai aceitar. Ir para um médico, uma clínica, uma coisa, ele vai aceitar. Mas eu não esperava que ele iria parar de beber da maneira que ele parou. Não esperava.
E aí ele começou a ir. Eu levei ainda acho que uns 3 meses para me converter. Porque aí a gente ficou escolhendo igreja, né? Ficou indo para uma, indo para outra e tal. Até que a gente foi para uma igreja de um primo dele, o pastor Silas, né? E a gente foi para essa igreja. Aí lá a gente resolveu ficar. Aí que o pastor também lá, né, acolheu bem a gente. Ele falou que ia, né, cuidar da gente, era parente, a gente conhecia. Eu não, mas o meu marido conhecia, então ele ia dar mais um suporte pra gente. Mas era uma igreja rígida. Não deixou de ser uma igreja rígida. Mas eu me adaptei tão bem, porque pra mim, assim, a maior coisa assim, que aconteceu foi ele parar de beber. Então eu me adaptei muito bem. Eu falei, gente, o que é isso? O que é pôr um vestido? O que é deixar um cabelo crescer e fazer coque? Qual é o problema, né? Deus tem feito, tá fazendo mais. Deus não, eu acreditava assim, a igreja está fazendo, né? Até eu me converter. E aí, até que um dia eu realmente me converti. Eu creio que naquele momento, aí eu entendi. Foi num círculo de oração que nós fomos. Num círculo de oração que nós fomos. E lá uma pessoa estava pregando e ela olhou para mim e falou para mim assim, se eu já tinha recebido a Jesus. Eu disse que ainda não. Aí ela falou assim, pede para Deus para você se converter o mais rápido possível e para você se batiza o mais rápido possível, porque a base precisa de você. Caraca. E eu não entendi o que foi essa base, quando ela falou isso. A base precisa de você. Eu não entendia. A base precisa de mim. Aí eu imaginava, meu marido, eu sou a base dele. Eu sou a base dele, porque, né? Porque eu fiquei naquela. Foi Deus que falou comigo para falar para ele voltar para a igreja. Então, eu sou a base dele. Então é isso. É a base. E fiquei com isso, a base. Mas aí, o tempo foi passando, né? Foi passando. Me converti, recebi Jesus, me batizei. E aí o ministério começou. E eu tinha o meu filho, o mais novo, né, de 8 meses, sempre muito agitado, puxou o pai, puxou mãe, né, um pouquinho de cada, pegou os dois, e aí ele era pinta-fogo, que nem dizia antigamente, pinta-fogo. Ele era bem agitado mesmo e, olha, líder nato, desde de pequeno, um líder nato, e foi crescendo ali. E eu comecei a ver a necessidade de como que eu vou fazer com esse menino? Porque o meu outro filho mais velho, ele sempre foi muito calmo, muito tranquilão e tal, mas ele não me dava esse trabalho de correr, dessas coisas, não, ele era bem sossegadinho. Mas esse outro, mais novo, ele sempre foi de subir, descer, não parava. E aí como que eu vou fazer, né, para lidar com isso? Como que eu vou fazer para cuidar e tal? Ele chorou desde que nasceu até os 8 meses, ele chorava toda noite. Chorava dia e noite, ele chorava. Ele era uma criança muito chorona, chorou muito. E eu lidar com isso foi estressante, não foi fácil. Parei de trabalhar para tomar conta dele, né? Porque aí também veio o problema de saúde, né? A asma. E aí eu parei de trabalhar para ficar com ele e ele foi crescendo assim. E aí na igreja começou os problemas. Porque ele agitado, ele não parava. E aí, na igreja, eu nunca conseguia mais saber lidar. Mesmo tendo pastor que era até parente da gente, entendendo, mas eu morria de vergonha das irmãs, do povo da igreja, porque todo mundo olhava. Sabe, assim, tem assim, até quando eu converso com as professoras, né, a gente ri muito. Porque sabe aquela criança que você olha e fala assim, ele veio. Eu falo, meninas, não pode pensar assim. Quando vier esse pensamento, tira esse pensamento. Porque é esse aí, quando você olha para uma criança e fala, ele veio, é esse aí que você precisa dar mais atenção. É esse aí que está te forjando, é esse aí que está, sabe, te treinando. E eu vejo que o Vitor é esse, né? Então, assim, ele chegava na igreja, ele rasgou Bíblia de irmãos, ele tentou afogar as irmãs do ciclo de oração, uma mangueira de água, ele tentou afogar as irmãs. Ele, olha, ele tinha uma gangue dentro da igreja, né? Com 3 anos, ele tinha uma gangue dentro da igreja e ele era o líder da gangue, né?
As crianças de 3 anos, ele mandava em todas elas, mandava em todas elas e ele que cuidava. Então, eu falei, gente, era terrível, mas foi crescendo assim, e aí eu comecei a sentir a necessidade de cuidar dele, sabe? Como fazer? Porque eu não sei hoje, né? Mas antigamente, há 30 anos atrás, uma coisa que nós pais, pelo menos a maioria que eu converso, uma coisa que nós pais tínhamos muito medo era de ter um filho drogado. Era terror. E eu morria de medo de ter um filho drogado. Sabe o Julius lá, Rochelle? Pode ter tudo, menos droga. Né? Bateu, matou, usou droga. Era isso. Nosso problema, 30 anos atrás, era o problema da Rochelle. Se usasse droga, o problema nosso era esse. Então eu tinha muito medo. E ele sendo agitado, eu falei, esse menino vai para as drogas. Ele vai. Porque ele é muito agitado, ele não para, ele fala, nossa, e agora? O que eu vou fazer? E aí o medo, eu comecei a estar muito mais próxima das coisas de Deus, estar muito mais próxima dos ensinamentos lá, das irmãs. E aí, na Assembleia de Deus, né, que é a igreja que eu estava, tinha uma pastora, lá não chama de pastora, né, a esposa do pastor, e ela tinha trabalho com criança. E ela tinha formação da... Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a PEC, foi com ela. Ela tinha formação da PEC. E ela dava aula para as crianças. E ela dando a aula para eles, né, tal. Aí um dia ela falou para mim, me chamou para conversar e falou para mim que o Vitor, né, falou assim, que o Vitor tinha feito um desenho. E ele tinha feito o desenho e depois ele pegou uma caneta preta e riscou a cara dos personagens lá. E ela achou estranho e ela foi perguntar para ele, Vitor, que você riscou a cara aqui? Ele ficou parado assim. Aí falou assim, quem é esse aqui? Aí ele mostrou. Ah, esse sou eu. A cara dele não estava riscada. E esse outro aqui? Esse é meu pai. Também não estava riscada. E esse aqui? Ah, essa é minha mãe. Toda riscada de preto. Assim, ó. Aí ela fez a pergunta para ele. Por que você riscou a cara da sua mãe, o rosto da sua mãe? Por que tá riscadinho? Aí ele falou, é porque ela não gosta de mim. Aí falou, como assim sua mãe não gosta de você? Ela não gosta de mim. Aí ela veio conversar comigo. Quando ela veio conversar comigo, que ela falou isso pra mim, ela trabalhava na área de psicologia também e tal. Então ela falou, tem alguma coisa que vocês dois, alguma coisa aconteceu. E aí me trouxe a memória. E a memória, lógico, eu não tinha esquecido, mas era uma coisa que era só eu, né? Eu não comentava com ninguém. Só eu sabia disso. Ele não sabia. E aí o que era? É que quando eu estava grávida, né, dele, eu não queria gravidez. Quando eu engravidei, porque eu estava muito bem. Lembra que eu falei que eu estava passeando, indo para bares, para isso, aqui. Eu estava na minha liberdade. E aí foi quando eu engravidei. E foi quando meu marido também piorou a situação dele. E aí eu fiquei muito só, eu e ele. Então, nesse momento eu rejeitei. Eu rejeitei a gravidez que eu não queria. Por toda a circunstância que eu estava passando. Agora, olha como. Eu não imaginava naquele tempo que isso ia afetar o bebê. Que ia afetar uma criança. E muita gente eu sei que hoje ainda não pensa assim. Não tem essa consciência. Mas afeta. Tudo que você passa na gravidez afeta. A criança te ouve, a criança ela tem uma conexão com você. E eu não acreditava nisso. Quer dizer, eu nem sabia, né? Na verdade. Por mais que eu lia e tal, mas eu nem me atentava para essas coisas. E aí eu falei com ela, falei sobre isso. Foi a primeira pessoa que ficou sabendo sobre essa rejeição da gravidez. Foi ela, né? E aí ela falou assim, Márcia, você vai ter que conversar com ele. Eu, como assim vou ter que conversar com ele? O menino tem 3 anos, 4... eu preciso falar com ele. Eu falei, você precisa. Você precisa falar com ele. Você precisa falar para ele, contar para ele o que aconteceu. Você vai precisar falar que isso era quando você não tinha o conhecimento, que você não tinha Jesus no seu coração, que você não tinha amor pela vida das outras pessoas. Você vai ter que falar tudo isso para ele. Porque ele tem isso dentro dele, que você não gosta dele.
E quando ele nasceu, né, com 8 meses também, nessa fase que meu marido voltou para os caminhos do Senhor, eu também, nessa fase, também estava tão estressada que ele chorava muito, né? E teve um dia que eu fiquei muito irritada. E aí eu peguei ele e dei uns gritos com ele. E falei assim, para de me irritar, por que você me irrita, por que você chora tanto? E naquele dia eu fiquei muito brava. E nesse dia eu até larguei lá e uma vizinha veio me ajudar. E eu falei pra ela, pega ele, olha ele lá, porque eu não quero nem chegar perto. Então assim, a rejeição dentro do ventre e depois que ele nasceu também, eu tive esse momento de rejeitar, né? E você sem rede de apoio? Sem rede de apoio, nenhuma. Porque eu fui pra igreja depois, né? Bem depois, talvez se eu tivesse antes, a igreja teria um apoio lá, né? Eu sei que não é todas as igrejas, mas da maneira, eu penso assim, da maneira de cada igreja, ela te dá apoio. A igreja nunca te abandona. Mas é do jeito dela. Cada igreja tem o seu jeito de dar o apoio, né? Mas eu não tinha, então eu não tinha nem conhecimento nem nada. Mas aí quando eu cheguei nessa fase, né, dele já com 3 anos, ela me deu esse apoio, ela me falou sobre isso. E aí eu falei, tá bom, aí eu vou fazer isso. E aí foi quando eu chamei ele, né? Ela me orientou tudo como eu deveria fazer. Mas teria que ser só eu e ele. E aí ele com 3 anos, eu conversei com ele, falei com ele que eu não tinha feito aquilo assim porque eu não gostava dele. Aí contei toda a minha história. Ele com 3 anos. Mas e ele com 3 anos ele ficava, mamãe? Mãe? Ah, tá, mãe. Ele nem lembrava, né? Mas é o inconsciente dele que trazia, né? Sim. O inconsciente dele trazia essas situações. E que talvez era isso que deixava ele tão irritado às vezes, por isso talvez ele chorava tanto, por isso que ele chorou tanto até os 8 meses, por isso ele chorava muito. Então essas coisas traziam a mente dele, mas ele era inconsciente. E aí eu falei com ele, tal, e do mesmo jeito que ele guardou essa coisa ruim, inconsciente, essa irmã, né, a irmã Hermínia, falou pra mim, inconscientemente ele vai guardar o que você tá falando com ele. Com 3 anos. Porque eu falei pra ela, mas como que eu vou falar? Ele tem 3 anos, ele não vai lembrar de nada. Ela falou assim, não, mas ele vai lembrar. Inconscientemente, ele vai lembrar. Isso vai ficar... O que você fizer com 3 anos agora, isso vai vir à tona. Na hora que ele precisar, inconscientemente vem. E aí eu fiz direitinho o que ela falou, tal. Falei com ele, pedi perdão, né? Porque ela falou que eu tinha que pedir perdão pra ele. Você me perdoa? Ele, uma criança, 3 anos, perdoa, tá bom, desculpa, tá bom. Mas foi assim, muito bom, foi gratificante, foi muito bom. E a partir daquele momento foi que eu comecei a olhar a criança de uma outra maneira. A enxergar a criança de uma outra maneira. Não como um mini adulto, sabe? Que é como muitas pessoas enxergam as crianças, como um mini adulto, né? Eu comecei a enxergar ele de uma outra maneira. E aí a coisa começou eu e ele, né, começou a melhorar. Ele começou também, comecei a enxergar que aquilo que ele fazia era porque ele tinha esse potencial de liderança, sabe? E era aquela coisa que ele queria estar à frente, que ele queria conseguir. E aí eu comecei, esse menino vai longe, esse menino vai conseguir isso. Esse menino tem liderança, ele vai abraçar pessoas, ele vai. E aí veio... E as drogas? E se ele abraçar as drogas? Virar chefe do tráfico. E se vira... o medo. E se ele virar o chefe do tráfico? E se ele virar um traficante? E aí começou. Eu falei, não posso sair da igreja. Não posso sair da igreja, não posso abandonar os ensinamentos da igreja. Não posso, porque se eu não ficar, a outra vai pegar. Quem chegar primeiro é que vai levar. Eu falei, não posso. Aí você falou, aqui não. Aqui não. Não, eu já tinha... Aí eu me conscientizei, eu já fiz tanto mal, agora não, agora tem que... Né? Não, eu vou amarrada, eu vou arrastada, e foi o que eu fiz. Foram durante muitos anos, mas não, assim, eu procurava também, porque a irmã Hermínia me ensinou também, que não era também obrigando, forçando, mas sabe aquele forçar sem mostrar que está forçando? E era assim, ela falou, tudo dentro da palavra. Porque uma coisa que eu aprendi é que contra a palavra não há argumento. Então foi isso que aconteceu.
eu consegui levar ele para a igreja, para que ele gostasse de estar na igreja, para que ele se, assim, sabe, tornasse o ambiente da igreja, o ambiente dele, o ambiente que ele, o melhor ambiente. E eu comecei a proporcionar isso para ele, que a igreja fosse o melhor ambiente para ele. Então, assim, não falava mal de pastor dentro de casa, com raiva, às vezes, de muitas situações da igreja, mas eu não falava. Não, nunca fui de ficar comentando, falando história, que está acontecendo com o irmão, com aquele, não. Porque eu queria que ele tivesse um ambiente agradável lá na igreja, que ele gostasse de ir. E foi o que aconteceu. Ele gostava de ir, gostava de ter a gangue dele, eu chamava de gangue, né? Mas era a gangue do bem lá, né? Era a gangue para fazer as tarefas da salinha, da sala, né? A gente não gosta de chamar de salinha, sala das crianças. Então ele ia para lá para isso. Então eu tentei fazer um ambiente melhor para ele. E valeu, porque hoje eu vejo a diferença. Porque, como eu falei, né? 2 filhos. O que eu não levei, hoje, é com dor no coração de que eu falhei com ele. Mas o outro que eu, sabe, entendi logo cedo e tal, Deus me deu essa graça de ter ele, assim, apaixonado. Ele ama ao Senhor, ele ama as coisas do Senhor, é o que está no sangue dele, é o que ele ama. Eu vejo que a conversão veio realmente. Diferente do outro, né? Que eu não proporcionei isso. Em que momento, dentro dessa sua caminhada, que você sentiu o seu chamado especificamente de Deus? Então, nesse momento, né, que eu parei para olhar para o meu filho, essa mesma pessoa que estava me ajudando, essa irmã, ela um dia chegou para mim e disse assim: Márcia, você não quer trabalhar com as crianças? E aí eu olhei para ela e falei assim: ah, não, eu não tenho vocação. Eu falei: não, isso não é para mim não tenho vocação não. Eu não cuido nem direito do meu, porque, né, eu fiquei com isso, que eu não cuidei direito. Eu não cuido nem direito do meu, vou cuidar do filho dos outros? Ah, não quero não. Aí ela falou assim, é dessas que eu gosto. E é dessas que Jesus gosta. Ah, você tem uma caminhada longa. Tá, mas tudo bem, né? Aí um dia ela falou assim: você não quer vir dar uma aula? Eu nunca tinha feito curso, nunca tinha dado aula para ninguém, nada. Aí ela falou: você não quer vir dar uma aula para as crianças? Eu falei: olha, eu faço o seguinte, eu venho te ajudar, que é uma coisa que eu sempre gostei de ajudar na igreja, né? Já fiz de tudo. Eu venho ajudar a senhora, tá bom? Eu venho, ajudo e tal, mas a aula... Não, faz uma aula, porque se de repente acontecer alguma coisa, você dá essa aula, tá bom? Ah, tá bom. Aí eu fui e preparei uma aula. Eu lembro como hoje. A primeira aula foi do sonho quando o apóstolo, né? Foi Pedro, né? Que ele vê que ele tinha que levar que fala assim: eu vou dar comida para esses aqui e tal. Ele não queria dar comida para aqueles lá, porque era para os gentios e tal, aquela coisa toda. Aí eu falei assim: tá certo. Aí eu preparei essa aula e fui no dia lá ajudar a irmã Hermínia. Aí entrei e tal. A irmã Hermínia olhou e falou assim: olha, pessoal, tá aqui a nossa querida Márcia, a nossa irmã Márcia, ela vai ajudar a gente aqui hoje. E hoje ela vai contar uma história. E para ela, hoje é o dia dela contar. Menina, e naquele tempo, preparar a aula não é que nem hoje, tá? Que você vai lá na internet e você acha bonitinho. Você tinha uma revista, você tinha que desenhar. Não tinha projetor, não era assim. Não, era aquele... não era mimeógrafo. Era aquele projetor que era um aparelho grande assim, um aparelho com uma luz. Nossa. Retroprojetor. Isso. Então eu preparei naquelas folhinhas transparentes. Preparei lá, tudo bonitinha. Fiz tudo bonitinho aqui. Dava um trabalho, mas olha, e eu fiz tudo bonitinho e tal. E aí eu fui contar a história. Aí eu fui contar a história para aquelas crianças. Menina, foi uma bênção. As crianças pararam, ficaram olhando assim, gostaram do slide, dos desenhos, do que eu falei e tal. Quando terminou, a irmã veio, falou assim: Márcia, você tem que ficar comigo. Vamos andar juntas, Eu, tá bom. Vem me ajudar, eu tô com falta de professor aqui, vem me ajudar. Você conta tão bem a história e tal. E aí eu comecei nessa caminhada com ela. Aí comecei, não parei mais. Até um dia que eu tive um sonho, que eu
porque eu subia num viaduto e eu olhava para baixo, tinha um monte de criancinhas pequenas, bebês, paradinhas assim, debaixo de um orelhão. Naquele tempo tinha orelhão, gente. Quem não sabe o que é orelhão, eram os telefones que ficavam em umas casinhas assim, grandona, e ficava ali. E aí tinha um monte de criancinha, e eu de cima olhava e falei assim, nossa, porque esses bebês estão todos aí embaixo, essas crianças. E eu ouvi uma voz falando assim, é porque você fica só do alto olhando. Eita. Você só fica do alto olhando. Você tinha que estar lá embaixo ajudando eles. E aí eu contei esse sonho, né, para ela, para o pastor e tal. Falou assim, irmã Márcia, acho que o seu ministério vai ser lá com as crianças mesmo. E aí eu fui para lá e fiquei ajudando ela e daí não parei mais. Aí não parei mais. Isso me ajudou muito, muito no meu chamado, porque eu também estava em dúvida, porque nessa época eu já estava fazendo vários trabalhos na igreja e eu não sabia qual era o meu chamado. Então, eu lavava banheiro, eu cozinhava, eu estava na cantina e eu não sabia realmente o que é que Deus tinha para mim. Mas aí, desse momento em diante, eu percebi. Agora eu sei qual é o meu chamado. E não deixou de lavar banheiro? Não deixei de lavar banheiro, porque lavo até hoje. Não deixei de... Ontem mesmo estava lavando. Não deixei de lavar banheiro, não deixei de arrumar, porque eu preciso arrumar para essas crianças. Então, não tem como parar. E como que você vê o papel das crianças na igreja hoje? O papel, eu vejo assim, eles têm muita sede para o conhecimento, mas eles estão com muita dificuldade. As crianças de hoje estão sofrendo mais do que aquela, né, da época de 30 e poucos anos atrás, quando eu comecei com meu filho. Por quê? Por causa da internet, dessa babá que os pais estão deixando na mão das crianças, né? E elas estão vendo o que elas querem. Naquela época não tinha isso. Naquela época não tinha uma internet na mão das crianças. O máximo que tinha era a televisão. Mas a televisão tem horários, né? Então, acabou uma programação, acabou a programação de criança, acabou. Tem uma novela, acabou e tal. Então, o pai conseguia controlar mais isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o celular está na mão das crianças, livremente, porque eu sei que tem pais que nem, né, não é que proíbe, como restringe, né? Restringem a programação. Tem pai que nem faz isso. Então, eles estão vendo de tudo. A criança está vendo coisa de adulto hoje. Está assistindo coisas de adulto. E aí está difícil para eles. Está difícil para eles, porque muitos, quando chegam na sala, que a gente vai ensinar, eles têm uma pressa que acaba. Porque eles sabem que a hora que descer, a hora que eles saírem da sala, o celular já está na mão deles. O celular já está na mão. E é terrível. Tem criança que não vai para a sala porque ela quer ficar na igreja por causa do celular. Porque está tudo muito rápido, né? É muito rápido. Uma história que a gente conta hoje para eles, que leva 15 minutos, 20 minutos, é cansativo para eles. Se o professor não tiver, sabe, eu me jogo no chão, eu planto bananeira e tal, para poder conseguir segurar a atenção deles. Mas se o professor não tiver isso, for aquele professor mais... Eles não ficam, eles não vai. Por quê? O celular é mais atrativo, aqueles vídeos do TikTok é muito mais atrativo. Muito mais. Você acredita que essa seja uma das suas motivações para continuar no chamado? Porque, sim. Assim, uma coisa é você entender o seu chamado, atender. Outra coisa é você persistir nesse chamado. O que te motiva? Eu vou te contar um caso. E esse que me motiva até hoje. Porque assim, uma vez eu ouvi um missionário falando que ele subiu no morro do Rio de Janeiro. E ele, quando foi subir no morro, ele encontrou algumas crianças, né? E ele era um missionário da pé, que ele ia levar a palavra para as crianças lá. E para subir no morro, só sobe com autorização e não é qualquer um que sobe. Então ele tinha autorização para subir e tal. E ele encontrou um menino nesse caminho, ele encontrou um menino. E aí ele começou a conversar com esse menino. E aí o menino, ele fez uma pergunta para o menino: o que você vai ser? O que você vai ser quando você crescer? Perguntou isso para o menino, né? Aí o menino olhou para ele e falou assim: missionário ou traficante.
Porque era só o que subia lá. Ou missionário ou traficante, nem por isso subia. Só o que ele tinha de referência. Era só o que ele tinha de referência. Ele disse, missionário ou traficante, como assim? Ele falou, quem me ganhar primeiro. Porque é só o que vem aqui. Traficante ou missionário. Quem me ganhar primeiro. E aí eu ficava, gente, como assim ganhar primeiro, né? E aí quando eu ouvi isso, esse testemunho na PEC falando sobre isso, que quem me ganhar primeiro, o missionário ou o traficante. Eu falei, eu sempre tive medo do meu filho ir para as drogas. Eu fui a primeira missionária na vida dele. Eu fui a primeira missionária na vida dele. Porque era isso mesmo, ou ia ser missionário ou ia ser traficante. E aí eu comecei a pensar nisso, e aí eu falei, e aí começando a estudar, eu falei, é verdade. Quem é que vai chegar primeiro nessas crianças? Quem que vai chegar primeiro? Hoje, quem vai chegar primeiro nessa criança? O celular? Os TikTok? Os influencers? Ou eu? Quem que vai chegar primeiro nessas crianças? Eu quero muito que seja eu. Para ganhar essa criança para a salvação. E aí, tem um caso que aqui, né, eu vou contar, mas é rápido, que acho que já até foi falado aqui pela nossa a irmã Flávia, né, sobre o filho dela. Porque é assim, a gente não sabe, eu penso muito na salvação, né, eu acredito muito na salvação. Acredito muito na salvação de uma criança e de um adulto, acredito na salvação. E acredito assim também que nós não sabemos que hora que é essa salvação. Quando que eu me salvei? Quando que é a salvação de uma pessoa? Quando é que a pessoa se salva? E aí tem o filho da Flávia, o Davidson. O Davidson era uma criança muito agitada, agitava, não parava. E ela, uma vez também, ela tentou parar de ir para a igreja por causa da criança, parar de fazer os trabalhos do Senhor por causa do Davidson. E eu falei, não, ela não pode parar, porque eu já tive esse problema. Eu já passei por isso. E eu não tive apoio assim, eu já passei por isso. Espera aí, eu preciso dar apoio para ela. E aí eu comecei a cuidar do Davidson. E eu comecei a ajudar ela com o Davidson. E aí o Davidson foi assim, a pedra na minha coroa, porque o Davidson, ele gostava de ouvir as histórias. O Davidson começou a querer usar roupa igual do pastor. O Davidson me ajudava na sala. E o Davidson era levadíssimo, né? Não parava. Mas ele me ajudava. Ele gostava de fazer a Santa Ceia lá, a ceia, né? Na sala. Ele gostava de ajudar as crianças com os desenhos. Ele cantava todas as músicas. Ele dançava. Ele era, assim, uma energia pura. E ele, sabe, eu falando de Jesus para ele, e ele amava Jesus. Mas o Davidson, um dia, com 7 anos, o Davidson foi embora. Mas eu tenho a certeza que o Davidson foi embora já para o céu. Porque ele foi com Jesus, porque eu fiz a minha parte. Eu ensinei sobre Jesus para ele. O traficante não levou o Davidson. As coisas ruins não levaram o Davidson. Ele foi embora, porque Jesus achou, né? Porque Jesus quis levar ele de volta. Porque Jesus viu que era o melhor para ele. De levá-lo cedo. Porque a gente está aqui mesmo para isso, para passar um tempo. Só para passar um tempo. A gente passa um tempo aqui. Ou aprende, né? Faz algumas coisas erradas, faz coisas boas. A gente passa um tempo. E o Davidson passou aqui 7 anos. Para me ensinar. Que era isso mesmo que eu precisava. Sabe? Que precisava disso. É continuar, insistir para que uma criança vá para o céu cedo. Que o evangelho ganhe ela primeiro. E foi o que aconteceu com o Davidson. Ganhei o Davidson primeiro. Não sei direito. O Davidson aceitava Jesus todo domingo. Todo domingo. A gente descia, fazia as orações lá na sala. A gente descia, chegava lá na igreja. O pastor estava lá terminando o culto. Quem quer receber Jesus? O Davidson corria lá. Lá ia o Davidson aceitar Jesus. Todas as vezes, todo domingo ele aceitava. Davidson. Quando eu via algum diácono, o Davidson de novo. Não, aqui Davidson de novo.
É porque eu não sei que dia que ele recebeu o Jesus, sabe? Pode ser que seja hoje, ontem pode ser que ele aceitou de brincadeira. Domingo passado pode ter sido que ele aceitou porque ficou emocionado. Mas e se esse domingo ele realmente aceitou? Eu não sei quando que é. Deixa ele levantar a mão para Jesus. Eu queria levantar a mão para Jesus todo dia. É que a gente não levanta porque a gente fica com vergonha. Vamos falar, nossa, ela não tinha recebido Jesus ainda? Mas a gente deveria levantar a mão toda vez que o pastor fizesse o convite. Porque assim, a gente recebe Jesus, mas a gente às vezes deixa Jesus também de lado. Quantas vezes a gente não vem para a casa do Senhor deixando Jesus lá? Né? E vem com raiva, vem com isso. Deixou Jesus, deveria na hora receber de novo. Deveria, quando o pastor fizer o convite lá, receber. Então, por que não deixa a criança receber Jesus toda hora que ela quiser? E aí eu sei que o Davidson recebeu Jesus várias vezes. Qual foi o momento que ele recebeu realmente? Aí eu não sei. Não sei realmente o dia que foi. Mas eu sei que ele recebeu Jesus. Ele recebeu. Recebeu. Eu até sei de uma história, não sei, né, que me contaram que ele teve um dia, já não era mais, a gente não estava mais lá na igreja, não era mais pastores de lá, e teve um dia que ele quis receber Jesus e o pastor não fez o convite. Aí no final ele foi lá e falou, pastor, queria receber Jesus. Tá, filho, mas é que o senhor não fez o convite. Aí o pastor foi lá, então tá bom, vou fazer agora e você recebe Jesus, tá bom? Aí fez a oração e ele recebeu Jesus. Vai que foi nesse dia. Então. Eu não sei que dia foi, mas eu sei que eu vou encontrar o Davidson. Quando chegar a minha hora de ir, o Davidson vai estar lá, a pedrinha da minha coroa. Ele é a pedrinha da minha coroa. Então eu sempre lembro do Davidson. O Davidson foi pra mim assim, é o que me faz seguir, porque eu não sei, a gente não gosta de falar, né, porque eu sei que os pais não querem isso, ninguém quer, eu também não quero, mas a gente sabe se a gente vai estar com o filho da gente amanhã? A gente não sabe daqui 5 minutos, eu não sei daqui 1 minuto se eu tomar essa água eu engasgo e morro, eu não sei o que vai acontecer comigo. Então é o que me faz persistir, levar essas crianças para a salvação. Então, eu sempre estou falando para as minhas professoras, né, que a gente faz a formação, sempre falo, nós não somos babás, nós não estamos aqui para dar lanchinho, isso faz parte, mas não é esse o propósito, não é esse o objetivo. A gente não está aqui para dar lanchinho e nem estamos aqui para tirar a criança do culto para a mãe ficar folgada lá. Né? Lá assistindo, eu quero ficar à vontade, assistindo o culto, pelo amor de Deus, leve essas crianças. Se a mãe está pensando assim, lamento, deveria mudar esse pensamento. Ela devia falar assim, leva essa criança porque ele precisa aprender de Jesus. Leva lá para cima, leva para lá e olha, vai lá, ora, fala com Jesus, aprende direitinho para você ir para o céu. A mãe devia fazer isso. Não, leva esse menino, deixa lá porque eu quero assistir o culto. E não é isso. Eu falo para os meus professores, não somos babá, não somos. Nós somos professoras da palavra de Deus. Nós levamos essas crianças à salvação. Que coisa mais bonita que essa? Levar uma criança para o céu? Levar um adulto para o céu, porque às vezes cresce, né? E vai para o céu depois de adulto. Estamos levando para o céu. Então, assim, fazemos parte disso. Estamos levando para o céu. Nós fazemos parte. Indo agora para os finalmente, mas é muito importante a gente saber mais dos trabalhos que você tem feito para continuar persistindo nesse chamado que você aceitou e se posicionou. Amém. Eu tinha um desejo muito grande e agora sim, agora é a pastora Márcia, né? Comecei a falar da Márcia e agora falando da pastora Márcia. Quando veio esse chamado, né, para mim e quando eu entendi do meu pastorado, né, com as crianças, eu sei que é o meu chamado, é o meu dom, é pastorear as crianças. E quando eu recebi esse chamado de pastorear elas, de cuidar delas, né, desde essa época, desses processos todos que eu passei, eu tinha um sonho, que era ter uma igreja para criança. Uma igreja para eles, para que... não é que assim, eu quero dividir as crianças, tem muita gente falando, mas você quer dividir a igreja dos adultos. Não é dividir, não é isso, não é isso. Mas eu queria ter um lugar para eles, só para eles poderem entrarem, fazer as orações deles, sabe? Para eles entenderem que eles podem também orarem, sabe? Cantar,
ter o lugarzinho deles. Que eu sempre falo, porque as salas é para eles aprenderem, ter o ensinamento ali da Bíblia e tal, mas tem lugares que veem as salas como um depósito de criança. Leva para lá, tira daqui do meio porque eles gritam muito, leva. Mas não, aqui, graças a Deus, na ICEM não é esse, a gente não pensa assim. E aí eu tinha esse sonho de ter um lugar para eles, um lugar que eles pudessem adorar, louvar, mas eu preciso de pessoas também, né? Então foi um processo longo. E o ano passado, que está fazendo um ano. Olha! Agosto faz um ano. É isso mesmo, faz um ano, porque a gente começou em agosto. Aí setembro, aí a gente já ficou pequeno, já é isso mesmo, já faz um ano. E aí, na verdade, começamos bem antes com alguns lugares, não deu certo, né? Porque era na casa dos irmãos e tal, e aí não deu certo. Então aí seguramos um pouquinho mais o projeto e tal, até que surgiu um lugar. E aí conseguimos, né? Que era o meu sonho, ter a Igreja da Criança, né? A Igreja da Criança e Adolescentes. E aí Deus preparou tudo, o lugar, né? O lugar para a gente começar. Começamos. E aí já com um mês, né, que eu estou falando agora, que vai fazer até já está fazendo um ano, com um mês tivemos que mudar, porque já não cabia mais, passamos para outro lugar. E esse também já não está mais comportando, já está, né, já tá bem cheio, porque eu preciso de espaço para guardar as coisas, eu preciso de espaço, né, porque a criança precisa de espaço, precisa ter o lugar deles, mas com espaço. E aí a gente começou. Então, o projeto, né, do sonho, né, um projeto foi a Igreja da Criança, que se realizou. Hoje ela tem quantos membros? Hoje ela tem, assim, contando com crianças e adolescentes, eu coloco 100, porque só de adolescentes nós estamos, terça-feira passada nós tínhamos 45, né? E aí tem os sábados, tem os eventos, então assim, eu coloco 100 crianças ali, aquelas que estão assíduas mesmo, e aquelas que vêm, visita, depois volta, depois vem. Mas por quê? Porque nós não conseguimos ainda fazer um trabalho de sair evangelizando na rua, porque eu não tenho aquele espaço que eu preciso. Mas eu creio que a gente vai ter esse espaço. A gente vai conseguir ter esse espaço para a gente, conseguir alcançar o maior número possível, né? E assim, não é um número. Desses 100, desses 100, eu não sei se todos são convertidos, de repente né? Mas não é isso, é o trabalho, é esse trabalho de formiguinha, trabalhando com eles para que eles possam entender e se converterem, né? E aceitarem Jesus no coração, porque é esse o meu objetivo, que eles conheçam a salvação. Então hoje tem uma Igreja da Criança com o trabalho dedicado completamente para eles? Sim, completamente para eles. E onde que fica essa igreja? Fica lá no Jardim Queiralux, na rua Vale do Amanhecer, 84. Pode ser que quando a pessoa for ver esse vídeo já tenha mudado. Pode ser que já tenha mudado, é verdade, vai saber, né? Mas tem uma igreja de criança. Tem uma igreja de Qual que é o nome criança. dessa igreja? Então, a gente chama Igreja da Criança e Adolescente, porque é da CRICEM, né? É da Igreja Cristo Essência Maior, aqui. Então a gente chama de Igreja da Criança e Adolescente, não tem um nome assim. Então lá quando chegar... Lá é CRICEM. Então quando chegar, os pais vão encontrar a palavra direcionada para a criança? Para a criança, isso. A palavra é direcionada para eles. Todo culto é para eles, a decoração, tudo é direcionado para eles. Os professores também, a música é para eles. Então eles têm o espaço deles. Eles têm a igreja, eu não gosto de falar a igreja deles, porque é a igreja do Senhor Jesus, né? Mas eles têm o espaço deles, né? Então eles têm o espaço deles. Que eles convidam as pessoas para irem, convidam os pais, e ali a gente está tentando ensinar para eles o grande presente, né? Já teve caso de crianças que começaram a frequentar e de repente a família veio junto e agora está todo mundo? Já aconteceu, já teve casos, tem vários casos que, né, até tem vindo aqui na sede, né? Criança, pessoal de lá que está vindo para cá também. Mas o objetivo é levar a salvação para eles. É esse o objetivo, levar a salvação.
E para os pais também, né, que acabam... É que assim, eu tenho um pensamento, assim, que eu não gosto de chamar... Já ouviu aquele ditado que fala assim... Peixinho, filho de peixe, peixinho é. Como se filho de crente, crentinho é. Não é. Não. Filho de crente não é crentinho. Não é. Então, eu não tenho crianças para ganhar o peixe grande. Então, as crianças não são isca para ganhar o grande. As crianças têm alma. E eles precisam que essa alma seja entregue para o Senhor Jesus. E eles acabam ganhando. Eles acabam ganhando, mas o objetivo não é usar as crianças como isca. Eles não são isca, não. Eles não são minhoquinhas. Eles são almas. Eles não são minhoquinhas, são almas. E eu vi que você tá com uma luvinha na tem que ser tudo lúdico, né? Então é a minha arca de Noé para os bebês. Essa aqui é dos bebês. Mas assim, adulto gosta também, né? É do bebê, minha arca de Noé. Então a gente canta uma musiquinha para eles e para contar sobre a arca de Noé, ó. Aqui, ó. Sobre a arca de Noé, né? E a gente vai contando. E aí tem uma música assim, ó. Na arca de Noé, todos cabem, todos cabem. Na arca de Noé, todos cabem e eu também. Queria saber como faz o leão. Como faz o leão, crianças? Aí a criança responde. Como faz o leão? Faz aí, Júlia. Como é que faz o... Isso! Uau! E assim, a gente vai brincando com cada personagemzinho aqui, né? E a gente vai brincando. Então, eles amam, eles gostam muito. Então, isso faz toda uma diferença, né? Faz toda uma diferença. E a Cricinha é assim, é alegre, é feliz, gosta de brincar bastante. Aí vamos ensinar sobre a oração. Eu tenho um Juquinha. Esse Juquinha aqui é muito antigo, gente. Ele deve ter assim... eu acho que ele é de 2009. Ele tem assim, acho que ele é de 2009. Por aí, esse Juquinha aqui. Eu preciso até fazer outro. Eu tenho que falar com a minha amiga e a minha querida pastora Jaqueline. A Jaqueline é a pastora do EVA. É ela que faz muita coisa pra gente aqui, né, de lúdico aqui, nossos painéis e tal. E aí eu preciso fazer um Juquinha grande. E aí o Juquinha a gente ensina as crianças a orarem assim, ó. Ele abre os olhinhos, né? A gente puxa aqui. E aí a gente fala assim, criança, pode orar assim, só com o olho? Pode? Não. Pode orar só com o outro olho? Não. Pode olhar de olho aberto? Não. Como que a gente ora? A gente ora de olhinho fechado. Por que olha de olhinho fechado? Para se concentrar, para não pensar em mais nada, para não olhar para o amiguinho, para não olhar para ninguém. E aí a gente começa a enxergar Jesus. Enxerga Jesus aí. Aí a gente começa a enxergar. E aí a gente começa a orar. E aí eles gostam de ver o Juquinha. Pode orar assim, ó, quer ver? Piscando. Tem criança que ora assim. Júlia, você sabia que tem criança que ora assim? Piscando. Porque não quer se concentrar. E aí é uma benção. É muito gostoso. É uma delícia, eu gosto. E aí, ó, livro sem palavras. Então a gente também ensina através das cores. E criança gosta muito. Isso aqui fica lá na mente deles. Os ensinamentos. Esse aqui é o plano da salvação. Eu costumo dizer que aqui tem toda a Bíblia. Toda a Bíblia está aqui, ó. Todo o objetivo da Bíblia está nessas cores. Que você vai falar do céu, vai falar do pecado, vai falar de Jesus, vai falar da salvação e vai falar do crescimento espiritual. A Bíblia inteirinha está aqui. Então, assim, é isso. E aí temos os projetos, né? Agora, trabalhar, estamos com uma meta aí para o final de ano, para a gente conseguir fazer um grande evento aqui das 100, com 1000 crianças. Nossa meta é essa, 1000 crianças. E levar essas 1000 crianças a conhecer o grande presente, né? Que é o Senhor Jesus, que é o maior presente que foi nos dado. E levar essas crianças a conhecerem. E creio em Deus que já aconteceu. Né? Porque quando nasce no nosso coração, quando nasce no coração é porque lá na eternidade já aconteceu. E é isso. E aí a gente tá aí. Tem as formações também para professores, porque uma coisa é certa, eu sou muito chata.
Nessa parte eu sou, porque eu não quero que minhas crianças aprendam qualquer coisa. Eu sempre falo para minhas professoras, você não é obrigada a vir cuidar de criança. Tanto é que eu não convido, né? As pessoas me procuram, eu gostaria de cuidar de criança, gostaria de ajudar a trabalhar com as crianças, que não é nem cuidar, é ministrar para as crianças. E aí eu sempre falo, você não é obrigada, mas a partir do momento que você botou a mão, tem que fazer com excelência, porque você está ganhando para o céu. Muita gente fala que essa é a última geração, né? Então eu quero ensinar essa última geração. Pelo menos para mim é a última geração. Então eu quero ensinar essa última geração a ir para o céu. Então eu falo para minhas professoras isso. Então a gente tem os nossos cursos, né, de formação, tem uns projetos aí para os cursos agora, né, acho que em outubro, novembro, a gente está preparando tudo direitinho e você vai ser avisado, com certeza, sobre esses cursos, tá bom? Fique de... isso. Ajuda aí, eu nessa parte de rede social sou meio devagar. Fica de olho nas redes sociais, você não gosta de ficar aí nos TikTok da vida? Passa lá, de vez em quando, lá na rede social lá. Porque, gente, não é que eu sou contra a internet, não sou não. Acho que é uma bênção, mas quando bem usada, né? Bem usada, ela assim, proporciona muita coisa. Gente, hoje, há 9 anos para fazer isso aqui, era terrível para eu fazer isso aqui. Hoje, com a internet, nossa, você faz em um dia, você faz. Você projeta hoje, é muito mais fácil. Então, a internet é uma bênção, sim, quando bem usada, né? Muito obrigada. De nada, acho que eu falei bastante. Ótimo. Tanta coisa. Se você pudesse deixar um conselho, uma palavra, um direcionamento, qual que seria? Um conselho? Olhe bem para as crianças. Olhe bem para as crianças. Olhe para a criança que você foi. É isso. Olhe para a criança que você foi. Você gostaria que essa criança sua hoje fosse a criança que você foi? Que ela passasse pelas mesmas situações que você passou? Como seria? Reflita. Reflita e você vai descobrir.